Vamos então dar seguimento na nossa disciplina de processo tributário e na aula de hoje nós vamos avançar no tema execução fiscal. Não é? Nas últimas aulas falamos sobre processo administrativo, entramos em execução fiscal e eu apresentei para vocês os elementos iniciais ali a serem considerados no contexto da execução fiscal, né? Por exemplo, vocês conheceram concretamente o que significa uma CDA, uma certidão de dívida ativa, e o mais importante, vocês entenderam de onde vem, qual a origem daquele valor que será cobrado na execução fiscal. O crédito tributário plasmado ali na certidão de dívida ativa, sem a qual a cobrança executiva não seria possível, pela simples razão de que não haveria um título executivo. Então, vocês já estudaram em processo civil a ação de execução, né? E provavelmente a informação mais básica associada com o tema ação de execução é o fato de que ela depende de um título executivo. Não existe ação de execução que prescinda de um título executivo. E eu estou me referindo a qualquer tipo de execução de natureza civil, evidentemente. Esse é o tema que nós estamos falando, né? Ninguém que está discutindo prisão de devedor de tributo, né? Nós estamos falando da execução do crédito tributário, a execução do tributo. Então, veja só, o crédito tributário, uma vez inscrito em dívida ativa, possibilita ao fisco credor a extração da certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa representa o título executivo extrajudicial. E como nós sabemos que nenhuma execução existe se não tiver lastro num título executivo, não é? Nós temos aí duas possibilidades, né? Os títulos executivos de natureza judicial, ou aqueles que decorrem de uma decisão, de uma sentença judicial, né? E aqueles que as execuções, as ações que são propostas com lastro em título executivo extrajudicial, ou seja, os que são produzidos fora do Poder Judiciário, fora do processo civil. Né? Nós temos diversas situações em que, a partir de uma decisão, a partir de uma confirmação judicial de uma pretensão, nós teremos a execução dessa pretensão. Né? Então, imagine você uma situação de uma ação de reparação de danos por acidente de veículo. Né? Você tem ali todo o contexto probatório e o resultado, a conclusão plasmada numa sentença, será então executado. Eu estou diante de um título executivo judicial. Né? Agora, nós temos outros títulos admitidos no nosso ordenamento jurídico, não é verdade? Cheque, duplicata, contrato assinado por testemunhas, que não são produzidos dentro dos autos, dentro de um processo civil, dentro de um processo judicial. Né? São títulos executivos que têm origem, por exemplo, na administração pública. Uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União será executada pela Procuradoria da União. Né? Então, você tem situações em que um determinado administrador ele é condenado a restituir aos cofres públicos valores que o Tribunal de Contas da União entendeu que não deveriam ter sido gastos ou, enfim, foram valores desviados, né? A administração pública tem esta prerrogativa, então, após um processo administrativo, o Tribunal de Contas da União profere uma decisão de natureza administrativa, essa decisão, então, poderia ser executada
né? A condenação de um funcionário público imagina um funcionário público exonerado, condenado a restituir um determinado valor, né? Essa decisão, este processo administrativo culmina na inscrição endividativa, né? E será então executado dentro de um processo de execução, né? Eu comentei com vocês que o processo de execução ele não se destina somente à cobrança do débito de natureza tributária. O processo de execução, ele executa qualquer valor devido à fazenda pública, pode ter origem num contrato administrativo, numa multa de natureza ambiental, ou, evidentemente, o que nós estamos estudando ter natureza tributária. Tá? Então, nós chegamos ali no ponto em que este valor, devido à fazenda pública, é inscrito em dívida ativa. A Procuradoria, então, extrai a certidão de dívida ativa e, a partir daí, será proposta a execução fiscal com lastro neste título executivo extrajudicial. Ok? Esse é o dado importante. Agora, nós falamos de prazo decadencial. O prazo decadencial, em matéria tributária, se refere ao direito de o fisco constituir o crédito tributário. O fisco, então, a partir da ocorrência do fato gerador, ele tem um prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário. E aí nós estudamos já em aulas passadas que este prazo, né, ele tem ali 2 marcos iniciais previstos no Código Tributário Nacional, né, que seria do próprio fato gerador, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o contribuinte tenha feito a declaração e realizado o pagamento, né, ainda que parcial, e que não se verifique a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, nesta situação específica, qual seria o prazo para o fisco exercer o direito de realizar um lançamento suplementar de uma eventual diferença que o fisco entenda devida, né? Então, o contribuinte lá mandou a declaração de imposto de renda dele, lançamento por homologação, gerou a guia, fez o pagamento. Passados ali 5 anos, ou 4 anos e meio, a Receita Federal percebe que o contribuinte havia lançado na declaração, havia informado na declaração, como dedutível, um valor que não está sujeito à dedução. Então, se ele lançou um valor dedutível que não poderia, a Receita retira esse valor da declaração, o nome técnico disso é glosa, né? Ela glosa esse valor, e o resultado é um valor, uma diferença maior a ser paga pelo contribuinte. Bom, a Receita sabe que tem um valor devido que precisa ser pago. O que ela faz? Ela pega aquele valor e inscreve em dívida ativa? Evidentemente que não, porque ela percebeu um valor devido, mas que não havia sido declarado pelo contribuinte. Vocês estão lembrados? Eu só executo direto o valor que o contribuinte declarou e não pagou. Neste exemplo, a Receita percebeu que, em razão de uma dedução indevida, faltou um pedaço de imposto de renda a ser pago. Faltou um pedaço de obrigação tributária que não foi cumprida. Mas esse valor não foi declarado na declaração de imposto de renda. O que a Receita Federal faz, então? Ela faz um lançamento suplementar, o chamado lançamento de ofício, dessa diferença. A Receita tem direito de fazer isso? Tem. O fisco que tem competência constitucional para cobrar o tributo tem o direito subjetivo de fazer o lançamento de ofício do crédito tributário que ele entende devido. Então, ele faz esse lançamento de ofício exercendo o direito que lhe é assegurado pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional. Evidentemente, né, o conjunto normativo é mais amplo. Lembra? Constituição, lei complementar, que pode ser o Código Tributário Nacional, a lei ordinária que instituiu o tributo, o decreto de regulamentação, esse conjunto normativo,
é que assegura o direito subjetivo de uma prefeitura, de um estado, nesse exemplo que eu estou falando da União, lançar um crédito tributário que não havia sido declarado pelo contribuinte. A questão é, este é um direito eterno? Este direito de lançar um valor suplementar de ofício é um direito eterno? Nós aprendemos que não. É um direito que está sujeito a prazo decadencial. Prazo decadencial que é, segundo o Código Tributário Nacional, de 5 anos. 5 anos contados do fato gerador, se for tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e pago pelo contribuinte, ainda que parcialmente, e que não haja dolo, fraude ou simulação. Nesse exemplo que eu dei, o contribuinte, por engano, lançou um valor lá que ele entendeu que era dedutível. Provavelmente o fiscal vai entender isso como um erro, né? Vamos colocar como um erro culposo, mas não doloso. Se não houve dolo, não houve fraude, não houve simulação, o contribuinte havia declarado, inclusive pago o valor que ele entendia devido, o prazo da União, o prazo da Receita, para que a Receita Federal efetue o lançamento suplementar, será de 5 anos do fato gerador. Agora, tratando-se de uma situação em que se verifica dolo, ou numa situação em que o contribuinte não pagou, não declarou nada, não pagou nada, os 5 anos são contados do exercício seguinte àquele do fato gerador. Então, se nós estamos no ano de 2020, a venda de mercadorias feita em 2020, nessa segunda hipótese, teria o início de contagem do prazo decadencial em janeiro do ano que vem. E repara, tudo que eu disse se refere ao prazo decadencial. O prazo para que o fisco exerça o direito de lançar. Só que um outro prazo igualmente importante, que eu já havia comentado, é o prazo prescricional. O prazo para que o fisco execute o valor devido pelo contribuinte. Em última análise, gente, nós estamos falando do prazo para que o fisco proponha e leve adiante uma ação de execução fiscal, que é a ação que nós estamos falando aqui. De acordo com o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para execução da dívida ativa tributária é de 5 anos. O prazo prescricional é de 5 anos. Professor, é o mesmo tempo do prazo decadencial? Sim, rigorosamente, 5 anos também. Só que, evidentemente, são prazos absolutamente distintos e com início de contagem também em momentos distintos. Quando eu falo em prazo decadencial, eu me refiro ao prazo para o fisco realizar o lançamento, e aí o marco inicial é o fato gerador. É óbvio. Lançar o quê se não existe obrigação tributária? Para que eu faça o lançamento e constitua o crédito, é necessário obrigação tributária e, por consequência, fato gerador. Então, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito. Tá certo? Agora, quando eu falo de prescrição, qual é o marco inicial? Né? Quando é que eu começo a contar o prazo prescricional, o prazo para que o fisco execute o crédito tributário que não foi pago? Então, eu vou abrir aqui na tela de vocês os artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. E o 173 é um dos artigos relacionados à decadência tributária que nós já havíamos estudado, né? É justamente aquele que joga para o exercício seguinte a contagem, o início da contagem do prazo decadencial. Mas agora o que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao artigo 174. E o artigo 174 é o artigo do Código Tributário Nacional aplicável à prescrição tributária. Lembre-se, nós estamos falando de matéria sujeita à reserva de lei complementar, estabelecida pela Constituição Federal, lá no artigo 146. De tal forma que nós estamos falando, tanto no caso da decadência quanto no caso da prescrição, de temas que não podem ser tratados por lei ordinária, seja ela federal, estadual ou municipal. Isso significa que essas regras, tanto de decadência quanto de prescrição que nós estamos estudando aqui, são regras que devem ser seguidas
por todas as pessoas jurídicas de direito público com competência tributária. Ok? Então, se eu pegar ali o artigo 174, olha só o que ele me diz. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Então, olha só. É um caput autoexplicável praticamente, né? A ação para a cobrança do crédito tributário, olha só, ação para a cobrança do crédito tributário. Qual é a ação, gente, que cobra o crédito tributário? Ação de execução fiscal, regida pela Lei 6.830 de 80. Exatamente a ação que nós estamos estudando aqui. Né? Então, nós estamos vendo agora aqui o prazo prescricional da ação de execução fiscal, precisamente. Tá? A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Contados da data da sua constituição definitiva. E aí, eu gostaria de chamar a atenção, pedir a atenção de vocês agora, porque essa é uma questão que suscita muita dúvida e suscita confusão. Preste atenção. Contados da data da sua constituição definitiva. Constituição definitiva do quê? O que essa parte do caput do artigo 174 está se referindo? Contados da data da sua constituição definitiva. É só olhar o comecinho desse caput. Ação para a cobrança do quê, gente? Do crédito tributário. Portanto, constituição definitiva se refere a crédito tributário. Eu estou me referindo à constituição definitiva do crédito tributário. E o que é que constitui o crédito tributário? Prestem atenção. O que constitui o crédito tributário? Eu vou dar 2 hipóteses. É o lançamento tributário ou a inscrição em dívida ativa? Qual dos dois constitui o crédito tributário? O lançamento tributário ou a inscrição em dívida ativa? Vamos lá, quero que vocês respondam no chat aí. Aline, lançamento. Muito bem. Quem mais quer dar opinião aí? Depois eu dou o veredito. Karina, lançamento. Lucas e Matias? Lançamento. Muito bom. Poxa vida. Vocês pegaram bem, então. Pegaram bem a aula sobre lançamento tributário. Perfeito, gente. O que constitui o crédito é o lançamento. Perfeito. A inscrição em dívida ativa, ela se destina a ser um estágio de controle da legalidade da cobrança. E tem por finalidade, evidentemente, permitir a extração do título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa. Mas a constituição do crédito se dá lá no lançamento. Não importa o tipo, declaração, ofício, homologação. Então, isso que eu vou dizer agora é muito importante. Por quê? Porque muita gente considera a inscrição em dívida ativa um marco relevante para a contagem do prazo prescricional. Não é. Não é. O Código Tributário Nacional ele é bem claro, olha só. A ação para a cobrança do crédito tributário. Do crédito tributário. Prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Então, se o contribuinte enviou uma declaração de imposto de renda, ainda que sujeito à homologação, está constituído esse crédito. Se o fisco realizou um lançamento de ofício, que não foi contestado pelo contribuinte, está constituído. Se eu estou em um lançamento de ofício que foi impugnado pelo contribuinte, o que acontece? Eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito e o fisco é obrigado a julgar este processo administrativo.
estaria, neste caso, constituído definitivamente o crédito tributário? O fisco fez o lançamento de ofício, o contribuinte impugnou, teve decisão, o contribuinte recorreu, teve decisão, o processo já está lá no CARF, o contribuinte faz um recurso especial e agora está aguardando o julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Pergunto, o crédito tributário, nesta hipótese, já está constituído definitivamente desde a data que o fiscal fez lá o lançamento de ofício? Quero de novo respostas no chat. Vocês querem que eu repita a pergunta? Perfeito. Perfeito. A Aline foi cirúrgica. Perfeito. Tá certo sua resposta, Lucas. Eu comentei da Aline porque, né, a Aline foi um sniper aí, né? Foi no meio da testa, assim, a 5 quilômetros, talvez 10, 15 quilômetros de distância. Não sei em que bairro a Aline está assistindo, mas perfeito, Aline, é isso aí, olha só. Constituição definitiva. O crédito foi constituído, mas ele ainda não é definitivo porque ele está em discussão. Então, eu já comecei a contar os 5 anos de prazo prescricional? Não. Perfeito, Aline, é isso aí. Quando seria definitivo? Com a decisão final e recorrível na esfera administrativa. A partir daí, começa a contar os 5 anos do prazo prescricional. Ah, professor, mas nem teve inscrição em dívida ativa ainda, só foi julgado definitivamente sem direito a recurso na esfera administrativa, mas não teve ainda a inscrição em dívida ativa. Não importa. Lembra que eu acabei de dizer agora? A inscrição em dívida ativa não é um marco relevante para a contagem do prazo prescricional. Então, é da constituição definitiva. A partir do momento em que aquele lançamento ele se torna irrecorrível na esfera administrativa. A partir dali eu começo a contar o prazo prescricional. Professor, mas e se o fisco demorar 3 anos para escrever em dívida ativa? Azar dele. Está contando o prazo prescricional a partir da constituição definitiva. Tá claro isso? Ok? Bom, então eu já sei quando é que eu começo a contar o prazo prescricional. E lembre-se, como o Código Tributário Nacional todo mundo respondeu certo, perfeita a resposta de todos aí, tá? Como eu tenho 3 tipos de lançamento, né? Você deve considerar de uma forma simples, que é a constituição definitiva que inicia a contagem desse prazo prescricional. Então, veja, no caso do lançamento por homologação, em que o próprio contribuinte espontaneamente enviou a informação para o fisco com relação àquele tributo, né? Então, ele envia a informação, ele tem um prazo para pagamento. Olha só o que pode acontecer. Enviei a minha GIA, Guia de Informação e Apuração de ICMS. Lançamento por homologação. Pela lei, o prazo de vencimento se dará 20 dias depois do prazo de envio da GIA. Então, eu mandei a GIA, que é a declaração do lançamento aí daquele tributo sujeito a lançamento por homologação. Poderia ser, eu enviei a declaração de imposto de renda, poderia ser, eu enviei a declaração mensal de serviço, ok? Enviei, dizendo, olha, eu estou devendo tanto, e pela lei, o prazo me diz aí, nesse exemplo que eu estou dando, que, olha, o vencimento do tributo que você declarar será 20 dias após a declaração. Pergunto, neste prazo, eu já mandei a declaração, vence daqui 20 dias. O fisco teria direito de propor uma ação de execução? Enviei a declaração, pela lei, o vencimento do tributo é daqui a 20 dias. E aí a minha pergunta. Acabei de enviar a declaração. 2 dias depois, o fisco poderia propor uma ação de execução? O que vocês acham? Perfeito, Karina. Não. Não é exigível o tributo ainda. O vencimento vai ser lá daqui 20 dias. Então, veja. Nestes casos,
A partir de qual momento nasceria ao fisco o direito de executar, o direito de propor uma execução? Evidentemente, gente, um dia depois do vencimento. Então, venceu dia 20, a partir do dia 21, o fisco tem direito de executar. Ele pode, então, executar. E aí, a partir deste momento é que eu considero o início de contagem do prazo prescricional. Ok? No caso de tributo sujeito a lançamento de ofício, quando é que se inicia a contagem do prazo prescricional? Quando é que foi proferida a decisão administrativa irrecorrível pelo Tribunal Administrativo? Vamos imaginar o CARF. Dia 20, dia 21. Começou a contar o prazo prescricional. Ou seja, o tributo, o crédito tributário, ele tem que estar constituído definitivamente e evidente, gente. Ele tem que ser exigível. Eu não poderia executar alguém por uma dívida que vai vencer daqui 20 dias. Né? Então, basicamente, eu vou ter duas situações. No caso de lançamento de ofício, um dia depois em que a decisão se tornar definitiva, na esfera administrativa, e nos outros lançamentos, um dia depois do vencimento do tributo que foi declarado e não pago pelo contribuinte. Ficou claro? Por quê? Porque o contribuinte enviar uma declaração não significa necessariamente que o tributo já é exigível. Depende do que a legislação disser com relação ao vencimento. Pode acontecer desse vencimento ser instantâneo com a declaração. Na data que você declarar, você já tem que efetuar o pagamento. Poderia ser disposto dessa forma na lei? Poderia. Então, seria a partir daí? Sim, seria a partir daí. Mas, normalmente, o que acontece? A legislação prevê que você envia e te dá alguns dias para você fazer o pagamento. Então, ainda que você tenha mandado a declaração, como não venceu ainda, o tributo não é exigível. Então, o fisco, evidentemente, não pode executar. Se ele não pode executar, como é que poderia ter prazo prescricional correndo contra ele? Então, eu teria essas duas formas de considerar o início da contagem. O vencimento do tributo declarado e não pago e a decisão definitiva na esfera administrativa dos tributos lançados de ofício. Ok? Tá? Agora, eu sei quando é que começa a contar o prazo prescricional. A questão passa a ser, quando é que se interrompe essa contagem? Ou seja, quando é que poderia o fisco ficar tranquilo porque não há mais prazo prescricional correndo contra ele? Ou seja, em que momento o fisco teria exercido o seu direito de ação? Quais seriam as situações em que isso seria considerado ocorrido? Né? Ou, ainda que não tenha exercido o direito de ação, não tem prazo prescricional correndo em razão de alguma circunstância legal, alguma circunstância prevista no Código Tributário Nacional. A resposta está aqui no artigo 174, né? O parágrafo único elenca as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Lembrem-se que, quando o prazo prescricional ele é interrompido, né, ele retorna à contagem, eventualmente no futuro, a partir do marco zero. Né? Então, se ele foi interrompido no 4º ano, né, ele voltaria eventualmente a contar do 1, 2, do início novamente. Ok? Então, olha só, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Então, né, execução, o crédito tributário foi constituído, definitivamente começou a contar o prazo prescricional. Aí o fisco fez a inscrição em dívida ativa, depois o fisco demorou um tempinho, distribuiu a execução, interrompeu a contagem do prazo prescricional? Não. Né? Distribuiu a execução fiscal, e aí ele não toma providência nenhuma, o tempo está passando, né? E aí, finalmente, o juiz profere um despacho em que ele ordena a citação do executado. Interrompe o prazo prescricional. Neste momento, eu considero interrompido o prazo prescricional. O que costuma acontecer quando eu tenho prescrição? O juiz ele profere o despacho de citação, já se passaram 5 anos e meio, 6, 7, 8, às vezes 10 anos. Né? Então, em regra, a primeira manifestação do executado no processo vai ser: excelência, está prescrita essa dívida. O senhor despachou, o senhor proferiu o despacho de execução dia 1º de abril de 2020.
Esse crédito tributário foi constituído definitivamente dia 1º de abril de 2014, já se passaram 6 anos. Né? O juiz, então, ele vai decidir acerca dessa alegação de prescrição, provavelmente extinguindo a execução fiscal pela extinção do crédito tributário. Olha só, mais um exemplo de extinção que nós estamos aprendendo. Né? Eu vou levar aqui o Código Tributário Nacional para o artigo 156, só para vocês relembrarem. Olha só. Artigo 156. Extinguem o crédito tributário. A hipótese clássica é que é o pagamento. Né? Nós já vimos também que, olha só, decisão administrativa irreformável também extingue o crédito tributário. Lembra? O contribuinte ofereceu uma impugnação, foi julgado em primeira instância, ele ofereceu um recurso voluntário, um recurso administrativo, e o tribunal administrativo disse, não, ele tem razão, né? Ele não deve esse valor. Então, a decisão final na esfera administrativa, reconhecendo que aquele valor não seria devido, extinguiria o crédito tributário, hipótese de extinção. Né? Agora, dá uma olhadinha no inciso 5, é esse que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Extingue o crédito tributário, prescrição, decadência. Né? Prescrição e decadência. Né? O fisco pode realizar o lançamento fora do prazo de 5 anos, ele decaiu. Portanto, está extinto o crédito tributário. O fisco pode propor uma execução 6 anos depois da constituição definitiva. Prescrição, está extinto o crédito tributário. Tá? Eu vou voltar aqui então para o 174 para a gente seguir. Então, olha só. O despacho de citação do juiz interrompe a contagem do prazo prescricional. Se entre a constituição definitiva, ou seja, no caso de lançamento de ofício, aquela decisão administrativa irrecorrível, se a partir desse ponto, ou no caso dos outros tipos de lançamento, a partir do vencimento do tributo declarado pelo contribuinte, né? Se a partir de um desses dois marcos transcorrer menos de 5 anos até o despacho de citação do juiz, está perfeito. O fisco exerceu o direito de ação dentro do prazo prescricional, segue o jogo. Ok? Agora, é possível que quando o juiz proferir o despacho de citação, já tenha transcorrido mais de 5 anos. Neste caso, eu tenho o quê? A configuração da prescrição do crédito tributário, nos termos do 174, que resulta na extinção do crédito nos termos do 156, inciso 5, que nós acabamos de ler. Tá? O nosso código é de 1966, então, você vê, né, o inciso 2 fala pelo protesto judicial. Né? Protesto judicial não é algo utilizado pelo fisco e nenhuma esfera de governo, né? Mas previsto aí desde 1966 como uma hipótese de extinção do crédito, evidentemente de 1966 até agora, nós já tivemos aí muita mudança, especialmente na esfera do processo civil, né? Então, eu não considero isso um dispositivo relevante nos dias atuais. Agora, olha só, 3, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Então, você tem medidas que podem ser adotadas pelo fisco, até de forma preventiva. A propositura da execução fiscal, por exemplo, como uma ação cautelar fiscal para assegurar o patrimônio necessário à satisfação do crédito, né? Ou seja, o bloqueio desse patrimônio necessário à satisfação do crédito. Nós teríamos aí algumas circunstâncias bem especiais e específicas para a propositura de uma ação cautelar fiscal, que inclusive nós vamos estudar especificamente em uma aula futura, não nesse momento, tá? E o inciso 4, veja só, gente, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. Esse inciso 4, gente, geralmente é invocado pelo fisco nas hipóteses em que o contribuinte
realiza um parcelamento do débito. Por quê? Porque quando ele parcela o débito tributário, quando ele realiza o pedido de parcelamento do débito tributário, ele reconhece a dívida, razão pela qual ele está parcelando essa dívida. Então, vamos supor que, hipoteticamente, a constituição definitiva de um crédito tenha se dado por uma decisão irrecorrível dia 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro de 2019. Ok? Dia 1º de fevereiro de 2019. Então, decisão administrativa irrecorrível, a partir do dia 2 de fevereiro, porque o tributo já seria exigível, o contribuinte já teria que pagar, a partir do dia 2 de fevereiro eu começo a contar o prazo prescricional de 5 anos. Né? Então, 2 de fevereiro de 2019, imaginem a seguinte situação. 2 de fevereiro de 2020, passou um ano, 21, 22, 23. 2 de fevereiro de 2023. Está faltando um ano, o fisco precisa, em um ano, distribuir uma execução fiscal e conseguir lá o despacho de citação do juiz, para interromper o prazo prescricional. Mas antes do fisco propor a execução, já se passaram 4 anos desde a constituição definitiva, o contribuinte decide fazer o parcelamento do débito. Ele fala, eu não vou ganhar essa discussão mesmo, tem agora uma lei que favorece, que dá desconto, que aumenta o número de parcelas, eu vou parcelar. E aí o contribuinte pede parcelamento. Pediu parcelamento. O parcelamento era em 15 anos, um refis da vida, né? 15 anos. E aí o contribuinte faz o pagamento dessas parcelas durante 8 anos. Olha só, tinham passado 4 desde a Constituição definitiva, e aí agora ele está fazendo o parcelamento, ele está no 8º ano do parcelamento. Aí ele interrompe o parcelamento. Eu não vou pagar mais. Acabou o dinheiro, não tenho mais dinheiro para pagar. Quanto tempo desde a Constituição definitiva do crédito? 4 mais 8, 12 anos. E ele interrompe. Tem um saldo ainda a ser pago de crédito tributário. Um saldo. O que é feito, então? O fisco simplesmente, ele não tinha proposto a execução fiscal, ele irá propor a execução fiscal, irá dar seguimento nessa execução fiscal, e neste caso haveria prescrição? Não. Por que não haveria prescrição? Porque ela começou a contar a partir da Constituição definitiva, né? Ela começou a contar a partir da Constituição definitiva, só um segundinho aqui. Ela começou a contar a partir começou a contar a partir da Constituição definitiva e foi interrompida pelo ato extrajudicial em que o contribuinte reconheceu, nos termos aí do inciso 4, ele reconheceu a pertinência da dívida. Ok? Então, houve uma interrupção da contagem do prazo prescricional. Vejam só, neste caso, a contagem começou normalmente a partir da Constituição definitiva. Mas essa contagem, este prazo foi interrompido no momento em que ele pediu o parcelamento do débito. Por quê? Porque o parcelamento, eu vou ler aqui o inciso 4, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, parcelamento é um ato extrajudicial, é um ato, né, praticado entre credor e devedor fora dos autos, que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. O devedor reconhece o débito quando ele pede parcelamento. Né? Então, isso interrompe a contagem do prazo prescricional. É por isso que 12 anos depois da Constituição definitiva, o fisco ainda normalmente, tranquilamente, pôde propor execução fiscal sem que isso configurasse prescrição. A partir da interrupção, cessa a contagem do prazo prescricional. Perdura interrompido enquanto durar aquela causa interruptiva, que no caso é o parcelamento. E aí o rompimento do parcelamento devolve ao fisco o direito de ação, portanto voltaria a contar o prazo prescricional a partir desta interrupção. Ok? Então vejam, gente, o prazo prescricional, né,
ele, diferentemente do prazo decadencial, ele tem um início de contagem no momento em que se considera constituído definitivamente o crédito tributário. Essa constituição, ela pode se dar, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a partir do vencimento do tributo declarado e não pago. No caso de tributo sujeito a lançamento de ofício, a partir do momento em que se torna definitiva a discussão daquele lançamento, ou a partir do momento em que proferir uma decisão irrecorrível na esfera administrativa. Né? O lançamento por declaração, evidentemente, né, ele está associado a qualquer a essa situação de ele ser realizado, no caso pelo fisco e pelo contribuinte, por isso que ele é chamado de lançamento misto, e ter aí o prazo de vencimento definido. Então, feito o lançamento, é definido uma data de vencimento, venceu, torna-se então exigível e o fisco, portanto, poderia executar. Se o fisco pode executar, tem prazo prescricional contando, prazo de 5 anos, só vai parar quando o juiz proferir o despacho de licitação ou, eventualmente, nessas hipóteses que nós acabamos de ver. A mais comum, pedido de parcelamento por parte do contribuinte. Okay? E o que vocês estão vendo aí, gente, agora, é a lei, aqui em cima, né, ó, Lei 6.830 de 80, que é a lei de execução fiscal, né? A lei que nós estamos a lei processual especial que nós estamos estudando aqui para falar da ação de execução fiscal, né? E a lei de execução fiscal no artigo 2º fala ali, define ali o que seria dívida ativa, né? Como é que funciona a dívida ativa. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um artigo, para um dispositivo na Lei de Execução Fiscal. Reparem o seguinte aqui, gente. É o artigo 2º, parágrafo 3º, que eu gostaria que vocês ficassem atentos agora. Olha só. A inscrição, e aqui evidentemente ele se refere à inscrição em dívida ativa, né? A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, não? Definindo aí inscrição em dívida ativa, né? Será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui? Nós acabamos de falar de prescrição. Eu mostrei para vocês ali qual é o marco inicial, quando ocorreria uma interrupção deste prazo. Acabei de mostrar ali para vocês. E aí agora eu estou lendo aqui o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.830 de 80, dizendo que interrompe o prazo prescricional, o prazo de 5 anos, ele é interrompido, né? Perdão, aliás, né? Ele é suspenso, não interrompido, ele é suspenso, né? A diferença é que quando você suspende, você retoma a contagem do tempo no momento em que o prazo foi suspenso, né? Então, suspenderia por 180 dias. Então, se eu fizer uma leitura, uma interpretação simples desse dispositivo, basicamente ele está dizendo o seguinte: começa a contar o prazo prescricional, imagine que caminham ali 2 anos, né, desde a constituição definitiva, está contando a prescrição, aí o fisco vai e realiza a inscrição em dívida ativa. O fisco realiza a inscrição em dívida ativa. Bom, por esse dispositivo, feita a inscrição em dívida ativa, para a contagem por 180 dias, ela fica suspensa, e depois ela retornaria a contar, né, uma vez passados esses 6 meses. O resultado final é que eu não teria um prazo de 5 anos, eu teria um prazo de 5 anos e 180 dias, ou 5 anos e meio, 5 anos e 6 meses. E aí o dado importante que eu tenho para passar para vocês. Eu vou abrir aqui, artigo 146. Acompanhe comigo aqui. Cabe à lei complementar, Constituição Federal, ok? Estamos lendo a Constituição Federal. Cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito e decadência tributários. Reserva de lei complementar para tratar de norma geral em matéria tributária, e aí a Constituição Federal define especialmente prescrição e decadência tributários. Vamos voltar para a Lei de Execução Fiscal. Lei de Execução Fiscal dizendo que a prescrição se interrompe por 180 dias a partir da inscrição endividativa. Mas a Lei 6.830 não é uma lei ordinária? Sim. A Lei 6.830 de 80 é lei ordinária. Por quê? Porque é lei processual. Lei processual não precisa ser lei complementar, pode ser lei ordinária. Né? Tanto que se você reparar aqui as vezes em que ela foi modificada, né? Vamos pegar aqui. Está aqui, ó. Redação dada pela Lei 13.043 de 2014. Lei. A Lei 13.043 de 2014 é o quê? É lei ordinária. Se fosse complementar, teria aí. Complementar, mas não, é lei ordinária. Então, a Lei 6.830, não tem dúvida, é uma lei complementar, é uma lei ordinária, e como tal, ela foi recepcionada em 1988. Agora, se ela é uma lei ordinária, poderia ela, aqui no parágrafo 3º do artigo 2º, dizer que o prazo prescricional definido pelo Código Tributário Nacional, este sim lei complementar, que é de 5 anos, seria estendido por 180 dias? Porque ficaria suspenso ali a partir da inscrição endividativa? A resposta, gente, é negativa. Não pode. Então, veja, esse dispositivo, este parágrafo 3º do artigo 2º, quando aplicado à execução do crédito tributário, ele é inconstitucional, por violar a regra contida no artigo 146 da Constituição Federal e conflitar, evidentemente, com o artigo 174 do CTN, que trata da prescrição tributária. O artigo em si, o dispositivo em si, ele é totalmente inconstitucional? Não, por quê? Porque a execução fiscal não executa só crédito tributário. A execução fiscal se destina também à execução de crédito de natureza não tributária. Multa de trânsito, execução fiscal. Multa ambiental, CETESB, tomei uma multa porque jogou ácido no rio, execução fiscal. Multa de valores devidos em razão de contrato administrativo, execução fiscal. Execução de valores decorrentes de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, execução fiscal. Qualquer valor devido à fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, o caminho é a execução fiscal. Então, para valores que não têm natureza tributária, portanto, valores que não têm origem no regramento aplicável ao direito tributário, vale esse parágrafo 3º? Vale. Porque outros valores, multa de trânsito, multa ambiental, etc., evidentemente estarão sujeitos a outro prazo prescricional, que não previsto no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é aplicável somente ao crédito tributário. Então, se é o crédito tributário que está sendo executado, parágrafo 3º do artigo 2º não é aplicável. Não suspendo por 180 dias a partir da inscrição endividativa. Então, é aquela regrinha que a gente acabou de ver no 174. Constituído definitivamente, vai interromper quando o juiz proferir o despacho de citação. Não tem suspensão por 6 meses. Agora, se for multa de trânsito, se for CETESB, aí, ó, você tem normas próprias estabelecendo o prazo prescricional, que não são as que estão aqui no Código Tributário Nacional. Aplicaria essa suspensão de 180 dias? Tranquilamente. Ali eu não tenho reserva de lei complementar. O problema é que aqui no direito tributário eu tenho. A norma que pode tratar sobre prescrição e decadência é lei complementar, norma complementar, e, portanto, é o Código Tributário Nacional, Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, lei ordinária, não pode dispor sobre isso. Ok?
Muito bem. Então, esse é o tema que eu gostaria de abordar, de ter abordado na aula de hoje. Prescrição tributária. Reparem que nós já falamos de decadência tributária. Hoje nós falamos sobre prescrição, mas eu vou colocar uma observação agora no finalzinho da aula. Nós falamos no que eu vou definir como prescrição direta. Prescrição direta. Por quê? Porque na próxima aula eu vou complementar o tema prescrição abordando a chamada prescrição intercorrente, né? Então, a prescrição direta é aquela prescrição que é contada até o momento da propositura da execução fiscal. A partir do momento que a execução fiscal é proposta, poderia ainda ocorrer a prescrição dentro da execução, daí a expressão prescrição intercorrente, né? É uma prescrição que seria um evento intercorrente dentro da própria execução. Nós não falamos disso até agora, evidentemente, nós estávamos falando da prescrição dita direta, porque é aquela que ocorre entre a constituição definitiva do crédito e o despacho de citação proferido pelo juiz na execução fiscal. Ok?